De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, porque tem muita coisa de mercado para a gente tratar nesse vídeo aqui. O Inter tem um zagueiro que está encaminhado. A gente vai tratar aqui também de alguns valores de uma outra negociação do Inter e falar sobre Carboneiro, sobre essa informação que surgiu do interesse do Krasnodar, o que o Inter está falando sobre isso. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa o teu like, porque tudo isso é muito importante para fazer esse conteúdo ter relevância dentro do YouTube. E eu já deixo de cara aqui o recado da Minimal Club, que é a parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores. Eu sempre falo para vocês das camisetas da Minimal Club, a camiseta básica mais importante do país. É a melhor camiseta básica do Brasil. Mas, para além das camisetas básicas, eu recomendo todas as outras peças do site da Minimal Club, como essa jaqueta, por exemplo, que é uma das peças mais desejadas da coleção de inverno. E tem uma promoção nova na Minimal Club que é a seguinte: quanto mais itens no carrinho, mais desconto você ganha. E utilizando o cupom FLORES, você consegue mais desconto ainda. Pode chegar até 27% de desconto no carrinho todo. Então vai no link da descrição e aproveita essa barbada, é até o fim desse mês. Feito? Olha só, tem muita coisa pra gente falar aqui, tá? Eu quero começar esse conteúdo falando sobre o Carboneiro, porque o Carboneiro, ele teve o seu nome novamente, ele tá sendo muito falado no mercado de transferências, né? Mas novamente ele veio à pauta, agora com uma informação trazida pelo Lucas Kolar. A informação do Kolar é que o Krasnodar da Rússia tem interesse no Carboneiro, e que a movimentação do Krasnodar foi falar com os empresários do jogador, procurar o staff dele para entender a situação, e não necessariamente o Internacional. Aliás, o que o Inter diz, inclusive publicamente, e o presidente Alessandro Barcelos participou nos Estados Unidos do Sala de Redação, é que para o Inter não foi feito nenhum contato, ou com o Inter, né, não foi feito nenhum contato por parte do Krasnodar pelo Carboneiro. Aspas para o que disse exatamente o presidente Alessandro Barcelos sobre isso. Não temos nenhuma proposta que tenha trazido interesse do Inter no caso do Carboneiro, ou seja, nenhuma proposta que agradou o Inter até agora sobre isso. Precisamos ter saídas, vendas, mas as propostas têm que ser condizentes com os valores dos atletas. Muitas vezes são sondagens muito abaixo e nós vamos ser criteriosos quanto a isso. Precisamos olhar o esportivo. Se tiver uma proposta irrecusável para o grande jogador, tem que avaliar. Do contrário, não será feita, porque tu não consegue uma reposição à altura. Então existe uma preocupação do Inter em relação a essa diferença, né? Tem que fazer a meta financeira, mas não pode enfraquecer o time e correr risco como foi no ano passado. Então existe isso hoje no ambiente do Inter. O Inter está garantindo que não vai vender os seus principais jogadores por qualquer valor, que ele vai dar uma atenção para a questão desportiva em virtude do que foi o exemplo do ano passado. Sobre o Carboneiro, o que foi dito pelo presidente foi isso. Ele fala que não tem nenhuma proposta que agrade. Eu tenho informação de que já chegou uma proposta, pelo menos, por jogador do Inter, que o Inter não aceitou. Eu não sei quem é o jogador, não sei se é o Carboneiro nesse caso aqui, mas o que eu tenho é que a única proposta que chegou para o Inter não foi boa. Pelo que eu sei ainda, tá? Vou colocar um outro jogador aqui que é muito importante no elenco, que é o Bernabé, que o Inter tem dito aí que é um cara que tem muito destaque e coloca nesse mesmo plano de ação, né, do Carboneiro. Tem que chegar o cara assim com uma proposta muito importante para negociar. O que eu ouvi é que a proposta pelo Bernabé tem que ser absurda para o Inter vender ele agora. Eu não sei exatamente qual é o valor, eu não tenho a confirmação disso, já tentei no Inter de qual é o valor que o Inter quer para vender o Carboneiro e para vender o Bernabé também, não tenho a definição. Sei que o Carboneiro, o Inter quer mais do que pagou, do que acertou em caso de pagamento, para o Racing da Argentina, né, que foram 4 milhões de dólares. O empréstimo mais 13.600 de dólares. O Inter quer mais do que isso para vender o Carboneiro. O Bernabé, o Inter quer mais do que acertou o pagamento lá com o Celtic da Escócia, né, 5 e pouquinhos ali de euros, mas também não tem um valor final assim que a gente já tenha conseguido descobrir sobre esse jogador.
Zagueiros. O Inter tem um zagueiro encaminhado. Isso é confirmado pelo presidente Alessandro Barcelos. O Wagner Martins, repórter da Rádio Gaúcha, conversou com o presidente nos Estados Unidos, depois de uma entrevista que ele deu no Sala de Redação. E nessa conversa, o Vaguinha tinha trazido uma informação de um zagueiro encaminhado com o Inter. Ele confirmou esta informação com o presidente e trouxe isso no ar. Trouxe que o presidente confirmou essa informação, o Vaguinha trouxe no ar. Ninguém do Inter está dizendo quem é o nome, ninguém está dizendo quem é esse cara, mas apesar de não haver esta confirmação no nome, existe sim uma confirmação, um sinal positivo de que tem um jogador encaminhado e que já está na fase final de negociação contratual. Esse zagueiro não é o Dantas do Novo Horizontino. Isso, segundo o Vaguinha, também foi garantido pelo presidente Alessandro Barcelos, que confirmou uma informação que nós tínhamos trazido lá no início do ano. Eu já falei aqui no canal, eu falei lá nos Setoristas, 2,5 milhões de dólares era a pedida do Novo Horizontino, no caso ali em 13 milhões de reais, né? E pelo Patrick, pelo outro zagueiro, o Novo Horizontino estava pedindo menos, estava pedindo coisa de metade desse valor aí, mais ou menos, 1 milhão e pouquinho de dólares. Mas era 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais a pedida do Novo Horizontino por esse jogador. A avaliação do Inter é que, primeiro, não tinha como pagar os 2,5 milhões de dólares. Aí o Inter ainda viu o jogador ter ali uma oscilação técnica que fez o Inter se retirar do negócio. Então, o Inter diz ter um zagueiro encaminhado, mas esse cara não é o Dantas do Novo Horizontino e a gente segue atrás de quem é esse jogador. E o presidente também disse ao Vaguinha fora do ar, e o Vaguinha trouxe no ar essa informação, de que o Inter está analisando a contratação de um meio-campista que joga como 8 e como 10 e que foi titular em grandes clubes do Brasil. O presidente não confirma se ele está no Brasil ou se ele está fora do Brasil, mas para sair do clube onde está, o Inter teria que investir um valor, ele não sairia de graça, e é um valor hoje dentro das possibilidades do Inter, porque o Inter está analisando a contratação desse atleta. Também sem dizer o nome, sem dar mais detalhes, mas é isso. Com essas pistas a gente tem que ir atrás. Já larguei aí algumas mensagens, estou tentando algumas ligações, qualquer atualização a gente volta, mas eu não queria deixar de registrar aqui o fato de o presidente confirmar essas informações muito importantes nesse belo trabalho do Vaguinha lá nos Estados Unidos. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, né, que a qualquer momento a gente está de volta, deixa o like, deixa um comentário aí que eu tô lendo todo mundo. Valeu?